Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões pelo canal IBE Fortaleza. Quero te desejar um ótimo dia, uma ótima semana. Que a bênção do Senhor te alcance nesse momento. Hoje nós estamos falando sobre mães corajosas, nossa nova série. E hoje uma mãe que fez um pedido questionável diante de Jesus. O relato está em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, indo até o versículo 28. E é um relato bem interessante, desafiador e que nos ensina muito. Eu estou fazendo a leitura em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse relato ele é muito interessante e quando o texto nos diz no versículo 1 que a mulher de Zebedeu, quando comparamos com outros textos correlatos, chegamos à conclusão que seu nome era Salomé e que era irmã de Maria, mãe de Jesus. Tiago e João seriam então primos de Jesus. O pedido foi feito pela mãe com os filhos e era contra eles que os discípulos se indignaram. O texto vai dizer que os 10 ficaram indignados contra os 2. O pedido ambicioso revelou um conceito político do reino de Deus e um desejo que não se condiz com o espírito da fé cristã. Jesus, quando responde ao pedido que lhe é feito, e ele diz claramente que eles não entendiam o que estavam pedindo. Eles queriam uma coroa sem uma cruz, um trono sem o altar de sacrifício, a glória sem o sofrimento anterior. Então ele lhes perguntou sem rodeios, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Não precisamos questionar o que ele queria dizer pelo cálice. Ele acabou de descrevê-lo nos versículos 18 e 19. Ele deve sofrer e morrer. Versículo 18 e 19 diz, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Os grandes no reino de Deus, dos ambiciosos, Jesus exige sofrimento leal até a morte. Dos orgulhosos, ele exige o serviço mais humilde. E dos grandes, ele exige submissão como de um servo. Literalmente, a palavra escravo. A chave do comportamento ideal é a atitude do próprio Cristo, quando ele descreve no versículo 28,
como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um texto realmente desafiador, porque o filho do homem, ele é o exemplo perfeito de serviço humilde. Ele entrou nesse mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu ainda queria falar sobre o cálice que Jesus fala que eles beberão. Nós sabemos que será o cálice do sofrimento, o cálice realmente do que viria depois da morte de Jesus, perseguições, sofrimentos e tudo aquilo que estaria na vida dos seus discípulos, na vida daqueles que seguiram Jesus. E quando ele faz isso, ele está dizendo que eles também passarão por sofrimentos profundos. Nós sabemos que o apóstolo João foi exilado em Patmos, como diz Apocalipse 9, e a morte de Tiago, amando de Herodes, em Atos 12, versículo 2. Foi assim que esses dois homens, que no primeiro momento tiveram uma ideia do reino de Deus, que seria um reino político, e por isso o ambicioso pedido dessa mãe que pede para um ficar à direita ou outra à esquerda, na realidade, eles passarão por profundo sofrimento, assim como todos os demais discípulos e aqueles mais que vieram depois, como Paulo e tantos outros que morreram da forma mais terrível possível por conta do Evangelho e por causa de Cristo. Quero ainda destacar esse último ensinamento de Jesus sobre o fato que quem quiser ser servido tem que servir e só dessa maneira será grande, como Jesus está dizendo. Nós precisamos entender que no reino de Deus, dado que o próprio rei é servo, foi a forma como Jesus serviu, viveu, morreu e nos ensinou também a viver. O título grande se reserva para os que, inspirado por seu exemplo, gastam-se livre e alegremente a serviço de outros e de outras pessoas. A marca do reino de Cristo é a cruz e nos ensina que assim devemos aceitá-la, acolhê-la e também vivê-la, como o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz e me siga de perto. Temos muito que aprender hoje com o pedido dessa mãe, a não fazer esse tipo de pedido. E o fato que eu escolhi essa mãe é porque nem sempre as mamães acertam, nem sempre as mamães estão bem intencionadas pelo fato de serem pessoas. Então nós precisamos aprender a olhar a mãe como pessoa, entendendo que em alguns momentos nós, mães, podemos sim fazer pedidos inescrupulosos, como foi o caso dessa mãe, a mãe de Tiago, a mãe de João, que acabou fazendo um pedido sem entender bem o que significaria no reino de Deus sentar à direita e sentar à esquerda. Um grande ensinamento e sendo concluído pelo convite que Jesus nos diz que quem quiser ser grande no reino dele terá que servir sendo escravo e também podendo viver a favor da vida das outras pessoas. Que Deus então nos abençoe e nos ajude a entender o que o reino de Deus significa e de que maneira podemos ser mais felizes a serviço das outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e um ensinamento para todos nós. Amém.